Um novo tabuleiro de guerra está sendo montado. De um lado, os Estados Unidos e a OTAN. Do outro, a Rússia e, surpreendentemente, a Venezuela. Entre ameaças de ataques cibernéticos, exercícios militares e discursos cada vez mais duros, o mundo se pergunta até onde vai essa escalada. Após o governo Trump afundar uma embarcação no Caribe, a Venezuela reagiu. Caracas denunciou os ataques como crimes contra a humanidade e acusou os americanos de usar o pretexto do narcotráfico para mascarar uma pressão política. Nicolás Maduro mobilizou civis, milhões deles, treinados para a guerra, sob a bandeira da milícia bolivariana. Enquanto isso, na Europa, um ataque invisível atinge os principais aeroportos, Londres, Bruxelas, Berlim, todos paralisados. Um ciberataque, sem provas, mas com suspeitas claras. A Rússia. Dias antes, caças russos violaram o espaço aéreo da Estônia. 12 minutos, sem resposta imediata da OTAN. Um silêncio que soa como covardia. O general Keith Kellogg não poupou palavras. Para ele, Putin só entende uma linguagem: a força. Comparou suas ambições territoriais ao avanço da Alemanha nazista nos anos 30. Se o Ocidente ceder 1 centímetro, Putin tomará 1 quilômetro. Mas na prática, a OTAN hesita e a Rússia ganha tempo. No centro dessa tempestade, Zelensky busca aliados. Na Assembleia da ONU, encontrará Trump e pediu uma reunião com Lula. O Brasil, voz ativa dos BRICS e do Sul Global, pode ser peça-chave na diplomacia. Mas a resposta brasileira ainda é um mistério. A Venezuela se arma, a Rússia provoca e a OTAN hesita. Estamos diante de um conflito regional ou da fagulha de uma crise global. Fique conosco até o fim do vídeo e fique por dentro do que está acontecendo no tabuleiro da política mundial. Ouça agora nosso podcast semanal e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje, o nosso foco está num cenário global, sabe? Muitas tensões geopolíticas, parece que está tudo esquentando. Exato. E se conectando de formas que a gente nem sempre percebe de cara. Pois é. Vamos olhar para 2 pontos bem quentes. A relação Estados Unidos-Venezuela, que está cada vez mais tensa, né? Com certeza. E também, lá na Europa, as provocações entre Rússia e OTAN. Tem coisa acontecendo ali. A gente está com material aqui, uma análise bem detalhada que esmiúça esses eventos recentes. E levanta umas hipóteses interessantes sobre como uma coisa pode estar ligada à outra. Isso. Então a nossa missão aqui hoje é tentar, assim, desvendar os pontos-chave dessas crises. Entender essas conexões, né? Exato. E ver quais são os riscos nesse tabuleiro todo que parece cada vez mais complicado. Bom, vamos tentar desempacotar isso aí. E para começar, pensa comigo, será que um incidente lá no Caribe, um navio afundado e um ataque cibernético gigante na Europa, parando o aeroporto e tudo, será que isso pode ser parte da mesma teia, da mesma tensão global? É uma pergunta muito boa. Fica no ar, né? Fica no ar. Vamos começar então pela América Latina, essa briga EU-Venezuela. Teve um lance recente, né? Afundaram mais uma embarcação lá no Caribe. A administração Trump. Isso. E a Venezuela reagiu na hora, pediu investigação internacional, levou o caso para fora. E qual a versão deles? O que Caracas está dizendo? Então, segundo a análise que a gente viu, a visão de Caracas é que essa história de combate ao narcotráfico que os EU usam como desculpa, seria, na verdade, só uma fachada. Tipo uma cortina de fumaça mesmo. Pra quê? Pra mascarar o quê? Eles dizem que é para mascarar operações militares, para justificar a pressão política, sabe? E talvez até, para abrir caminho para intervenções mais sérias lá na frente. Entendi, uma estratégia para desestabilizar o governo deles, então. Exatamente. Pelo menos é assim que eles enxergam lá. E a Venezuela não ficou só olhando, né? Responderam. Não mesmo. Anunciaram treinamentos militares grandes e chamaram até civis, a tal da milícia bolivariana. Falam em milhões de convocados. Milhões? Uau!
É um número expressivo. E, além disso, estão fazendo exercícios militares em ilhas estratégicas, ali perto do continente. Isso casa com a ideia de se sentirem ameaçados que você falou. Totalmente. E, ao mesmo tempo, eles constroem uma narrativa bem forte para fora, né? Como assim? Acusando os EUA de crimes contra a humanidade. Dizem que atacaram pescadores inocentes. Pescadores? É o que eles alegam. E levaram essa denúncia para a ONU, buscando apoio internacional. Entendi. Então é defesa militar e ataque diplomático ao mesmo tempo. Exato. O material sugere isso. Por um lado, é uma resposta a uma ameaça que eles sentem como real, principalmente vinda dos Estados Unidos. E por outro, ir para a ONU é uma forma de buscar legitimidade, né? Ganhar apoio, condenar os americanos e reforçar a própria soberania. Faz sentido. É uma estratégia dupla, demonstração de força interna e busca de validação externa. Perfeito. É bem essa leitura. Uma mistura de músculo e diplomacia reativa. Ok. Agora vamos dar um pulo geográfico. Sair da América Latina e ir para a Europa. Mas talvez o tema de fundo seja parecido. Interessante. Para onde vamos? Para um cyberataque gigante. A coisa aqui fica bem interessante. Um ataque que parou aeroportos importantes. Imagina o caos. Londres, Bruxelas, Berlim. Sim, eu vi sobre isso. E a análise que a gente tem comenta um ponto crucial, né? Qual? Mesmo sem prova concreta, sem divulgada publicamente, ligando o ataque direto a Moscou, a suspeita caiu na Rússia, na hora. Por quê? Porque esse tipo de ação se encaixa muito no que os especialistas chamam de guerra híbrida. Guerra híbrida. Explica melhor isso. O conceito, como está na nossa fonte, é usar uma mistura de táticas. Não é só tiro e bomba. Inclui operações militares mais clássicas, às vezes escondidas, mas também ataques cibernéticos para causar confusão, como esse dos aeroportos. Ah, entendi. E tem mais? Sim, violação de espaço aéreo, espaço marítimo, tudo para testar, para desestabilizar, para minar a confiança do adversário. Sem necessariamente começar uma guerra aberta. Exato. É uma pressão constante, multifacetada. Fica ali cutucando, testando limites. E falando em testar limites, teve um exemplo concreto disso, né? De violação territorial. Teve. A análise cita 3 caças russos. Voaram sobre o espaço aéreo da Estônia. Estônia, que é da OTAN. Exatamente. E não foi rapidinho. Ficaram lá por uns 12 minutos. 12 minutos. É bastante tempo no espaço aéreo de outro país, ainda mais um da OTAN. Muito tempo. E o que chama atenção, segundo a análise, é o contraste da reação. Como ação. A reação da OTAN foi vista como lenta, meio hesitante, talvez. E qual o contraste? O material compara com 2015. A Turquia, que também é da OTAN, derrubou um caça russo. Derrubou. Sim, depois de uma invasão de espaço aéreo que durou só 17 segundos contra 12 minutos. A diferença é gritante. Exatamente. A velocidade, a força da resposta, completamente diferente. E o que essa lentidão da OTAN agora pode significar? Bom, aí que entra a parte fascinante, que a análise explora bem. As implicações disso, se a gente ligar isso com a ideia da guerra híbrida russa. Essa falta de resposta rápida e forte pode ser lida de várias formas. Como, por exemplo? Moscou pode interpretar isso como indecisão, ou até como uma fraqueza dentro da aliança. E isso daria mais confiança para eles continuarem provocando? Pode ser. Pode reforçar a ideia de que a Rússia está ganhando uma vantagem psicológica, estratégica. Tipo, eles vão testando, esticando a corda, vendo até onde a OTAN reage de fato. Explorando as brechas, as demoras. Isso. Sem cruzar linha para guerra total, mas ganhando influência, projetando poder pela intimidação. É um jogo arriscado. Um cálculo de risco constante, né? Exatamente. E diante disso tudo, dessas provocações russas, qual é a posição dos Estados Unidos e da OTAN que a análise mostra? A gente viu a crítica à lentidão, mas e a retórica? A retórica dos EA, pelo menos, a que a análise cita, é bem dura, bem assertiva. Tem exemplo? Sim, mencionam o general Keith Kellogg, uma figura militar importante lá. E o que ele disse? Basicamente que o Putin só entende uma linguagem, a da força, que só dá para conter ele mostrando força. Direto ao ponto. Bem direto. E ele fez uma comparação histórica forte. Qual? Comparou as ambições russas de hoje com a Alemanha nazista nos anos 30. Nossa! O argumento dele é que ceder em pequenas coisas agora pode encorajar o agressor a querer mais depois.
não pode dar brecha. Uma retórica bem forte mesmo, quase um aviso. Sim, a retórica é forte. Só que a análise aponta para uma coisa interessante, talvez preocupante, uma dissonância. Dissonância entre o quê? Entre essa linguagem dura, quase de guerra, de figuras como Kellogg, e a crítica que outros analistas fazem à atuação da OTAN na prática. Aquela crítica de ser covarde e leniente. Exatamente. Como no caso da violação do espaço aéreo da Estônia. A percepção de muitos é que a resposta não foi firme o suficiente, não foi proporcional. Entendi. Então fala uma coisa, mas faz outra, ou pelo menos a ação não acompanha a dureza da fala. É essa a questão que fica. Se a retórica é de força total, mas as ações são vistas como tímidas, hesitantes, o que isso realmente significa? Qual o efeito prático disso? Pois é, a análise levanta essa dúvida. Será que essa estratégia funciona? Essa combinação de palavras duras com ações mais contidas, isso realmente consegue dissuadir a Rússia de continuar com essas táticas híbridas? Ou será que essa ambiguidade acaba incentivando mais provocações? Exatamente. Será que Moscou percebe que, apesar da fala dura, as consequências reais talvez não sejam tão severas? Isso coloca em xeque a credibilidade da dissuasão da OTAN nesse cenário? É uma pergunta que fica em aberto. Uma pergunta crucial, sem dúvida. E enquanto essa tensão militar e cibernética rola, o lado diplomático também não está parado, né? Não, de jeito nenhum. O tabuleiro diplomático está bem ativo. A análise menciona o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Ele está se preparando para a Assembleia Geral da ONU. Sim, e parece que tem encontros planejados com gente importante. Citaram o Trump. Trump? Interessante. E também falaram de uma possível reunião com o presidente Lula do Brasil. Isso. O que conecta essa crise toda na Europa com outros jogadores globais, inclusive aqui da nossa região. E qual seria o papel do Brasil nisso tudo? Olha, o papel do Brasil é interessante e, como a fonte diz, meio incerto ainda. O Brasil faz parte dos BRICS, né? O grupo que tem a Rússia, e sempre se coloca como uma voz do Sul global. Certo. Teria potencial para diplomacia, então, para mediar. Em tese, sim. Poderia tentar construir pontes, talvez, mas a análise deixa claro que não se sabe se o governo brasileiro vai aceitar o pedido de reunião do Zelensky. Ah, então não é certo que vai acontecer? Não. Essa hesitação pode significar várias coisas. Talvez uma tentativa de manter neutralidade no conflito Rússia-Ucrânia. Ou outras prioridades. Outras prioridades. Ou só cautela mesmo, né? É um equilíbrio delicado. A decisão do Brasil, se aceitar ou não, e o que sairia de um encontro desses, pode dizer muito sobre a nossa política externa agora. Entendi. É mais uma peça nesse xadrez complexo. Com certeza. Então vamos tentar juntar as peças que essa análise trouxe pra gente, o que está se desenhando. O que parece emergir é um quadro de intensificação. Tensões subindo em lugares diferentes, mas que parecem ter um eco uma na outra. Como assim? De um lado, a Europa Oriental. Rússia usando tática híbrida, testando a OTAN. Do outro, aqui na América Latina, Venezuela se armando, denunciando os Estados Unidos, buscando apoio. E os Estados Unidos com uma retórica de confronto não só com a Venezuela, mas mirando a Rússia também? Exato. Então você tem a Venezuela mobilizando milícia, a Rússia invadindo espaço aéreo, supostamente por trás de cyberataques, e os Estados Unidos falando em conter pela força. São vários focos de atrito ao mesmo tempo. Parecem coisas separadas, mas talvez não sejam tanto assim. É esse o ponto. E o risco central que a análise destaca é justamente esse. A chance real dessas crises regionais escalarem, de convergirem e, quem sabe, virarem uma crise global maior. Nossa, esse é o grande perigo. É o grande perigo. O que a gente está vendo, segundo esse material, é uma dinâmica bem perigosa. Cada lado testando o limite do outro, empurrando até onde acham que dá sem cruzar a linha vermelha, que levaria a uma guerra aberta de grande escala. É um jogo de nervos. Pressão e contra-pressão constante. Isso. E nesse jogo, um erro de cálculo, uma provocação que sai do controle, uma leitura errada do outro lado. As consequências podem ser imprevisíveis e graves. A interconexão dessas crises, mesmo que indireta, aumenta o risco global. Sem dúvida. Aumenta a complexidade e o perigo. Bom, vamos recapitular rapidinho os pontos principais que a gente discutiu com base nessa análise.
Vimos a tensão EU-Venezuela subindo. Uhum. Acusações, preparativos militares venezuelanos, apelo à ONU. Depois as provocações russas na Europa. Guerra híbrida, cyberataque, violação de espaço aéreo. E a resposta da OTAN, criticada por ser lenta ou talvez não tão firme. Aí a retórica forte dos Estados Unidos, do general Kellogg, falando em conter pela força. Mas que parece não bater totalmente com as ações concretas da OTAN, gerando dúvidas sobre a dissuasão. E por fim, o jogo diplomático rolando em paralelo. Zelensky na ONU, buscando encontros com Trump e talvez com Lula. Com o Brasil ali numa posição ainda incerta, mas potencialmente relevante. Exato, cobrimos bastante coisa. Sim. E para fechar, talvez uma reflexão que essa análise provoca, sabe? Considerando essa complexidade toda da guerra híbrida. Onde as coisas são meio obscuras, né? Exato. Ações veladas, acusações que às vezes não vêm com prova concreta na mesa, como no cyberataque que a gente falou. A pergunta é, como é que dá para saber? Para quem analisa, para quem toma decisão, como separar o que é só provocação calculada? Tipo, só para testar, para pressionar psicologicamente. Isso. Como separar isso do que pode ser um preparativo real para um conflito maior? Onde está a linha? A fronteira entre a pressão psicológica, a desinformação e a ação militar iminente. Exatamente. Onde fica essa fronteira nesse cenário que a fonte descreve cheio de ambiguidade? É uma pergunta difícil. Uma pergunta essencial, eu diria, e que mostra bem como é complicado navegar nesse cenário hoje. Muito complicado. Fica claro que a situação geopolítica, como a gente viu aqui, é super complexa, muda o tempo todo e tem muitos pontos aí que podem inflamar. Sim, temos que continuar acompanhando de perto. Com certeza. Vamos ficar de olho nos próximos capítulos dessa história.